E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Continuando esse conjunto de aulas sobre ligações químicas, nessa aula 4 a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a parte de ligações covalentes, só que mais relacionado com uma correção do modelo de ligação covalente e de ligação iônica, se utilizando ali das propriedades de eletronegatividade, de polarizabilidade. E no final da aula vamos comentar também um pouco sobre força e comprimento de ligações, de diferentes ligações covalentes. Querem aprender um pouco mais sobre esses assuntos? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal, começar mais uma aula aí sobre a parte de ligações químicas, né? Agora a gente vai começar a explicar, já comentamos sobre o modelo de ligação iônica, por causa de formação de ligação em que um cátion e um ânion se ligam por atração eletrostática. Vimos também o modelo de ligação covalente, quando, por exemplo, dois ametais compartilham elétrons para formar a ligação, né? Agora, a gente vai começar a ver casos que não estão nessa extremidade de ser uma ligação iônica ou ligação química que a gente vai ou ligação, desculpa, covalente, que a gente vai precisar, por exemplo, corrigir esses modelos de ligação iônica e covalente. Por quê? Porque normalmente, tanto o modelo de ligação iônica quanto de covalente, eles são modelos mais extremos de ligação química, né? Então, normalmente, se a gente quiser, por exemplo, descrever ligações entre dois átomos que são não metais os dois, o modelo da ligação covalente é um ótimo modelo para descrever esse tipo de coisa, pelo compartilhamento de elétrons, blá blá blá. Beleza. Só que em casos, por exemplo, de um metal do bloco S, principalmente, então quando a gente fala do bloco S, aqueles metais que estão no grupo 1 e no 2 da tabela periódica, né? Que normalmente terminam em S1 ou S2 na distribuição eletrônica, quando eles interagem, por exemplo, com um não metal, normalmente a ligação iônica é um bom modelo para a gente explicar esse tipo de ligação. Ótimo. Só que boa parte das ligações reais, a maior parte, inclusive, das ligações reais, tem um caráter duplo, como se ela tivesse uma parte iônica, outra parte covalente. Então é como se a gente tivesse que fazer, nesses casos, uma correção, tanto de alguma influência iônica no modelo covalente, como uma influência covalente no modelo iônico. E aí com essas correções a gente vai conseguir explicar melhor, vamos dizer assim, a formação dessas ligações para boa parte dos compostos aí que tem esse caráter duplo, vamos dizer assim, né? E isso é muitas vezes evidenciado pelas propriedades mesmo, que muitas vezes essas propriedades estão entre esses dois extremos, né? Porque uma coisa são as propriedades dos compostos iônicos, então explicada pelo modelo iônico mesmo, que tem determinados tipos de propriedades, e outra coisa são as propriedades de compostos realmente covalentes mesmo, que também tem alguns tipos de propriedades. Só que tem muitos compostos que têm propriedades que são intermediárias entre esses dois tipos de compostos, por ligação iônica e ligação covalente. Então, em casos como esse, a gente vai ter que fazer correção nesses modelos, tanto iônico como covalente, para a gente conseguir explicar, vamos dizer assim, a formação da ligação e das propriedades de todos esses compostos. Uma das formas da gente corrigir, principalmente uma correção do modelo iônico no modelo covalente, é o que a gente chama de eletronegatividade. Antes de falar o que é eletronegatividade, vamos avaliar duas coisas aqui. Se a gente, por exemplo, analisar um composto como 2-cloro formando uma ligação aqui, tipo, então a gente pode mostrar como se fosse tipo o que a gente estava falando dos híbridos de ressonância, né? Se fosse um híbrido de ressonância que o cloro, ele poderia variar, cloro-cloro, sem cargas, nada, entre os cloros, variar, por exemplo, da seguinte forma: formar um híbrido que um cloro tem uma carga mais negativa, o outro mais positiva, e um outro híbrido que a carga inverte. Num caso como esse, a ligação iônica contribui muito pouco, porque como a gente não tem diferença nas características entre os dois átomos, no caso de uma ligação Cl-Cl,
Então é como se, tipo, dificilmente vai ter vamos dizer assim, uma, uma carga por mais tempo negativa ou positiva em um deles, sendo que os dois têm a mesma característica. Por isso que nesses casos, como o do cloro-cloro, a ligação covalente pura já é suficiente para explicar casos como esse. Agora, casos como uma estrutura como o HCl, a gente poderia escrever como um híbrido de ressonância, que, por exemplo, o Cl uma carga positiva, o hidrogênio uma carga negativa, ou o hidrogênio com uma carga positiva e o Cl com uma carga negativa. Além da formado por ligação covalente só pura. Se a gente for analisar num caso como esse do HCl, se varia nesses híbridos, a gente vai ver que como o cloro ele tem uma afinidade eletrônica que é maior que a do hidrogênio, então o que significa ter uma afinidade eletrônica maior que a do hidrogênio? Lembra que ele prefere receber elétron e ele libera mais energia quando isso ocorre no caso do cloro. Então, num caso como esse, se ele for fazer a ligação com o hidrogênio, que ele não tem essa afinidade eletrônica tão alta quanto a do cloro, o que vai ocorrer? Normalmente vai ser comum, como o cloro prefere ter elétrons com ele, que formem alguma estrutura que seja parecida com a estrutura desse tipo aqui, ó. Que em cima do hidrogênio, em algum momento, forma uma carga mais positiva e em cima do cloro mais negativa, por essa tendência que o cloro tem maior, vamos dizer assim, de ter afinidade por elétrons. Quando isso ocorre, tipo que a estrutura forma essas cargas aqui, como não é uma carga, vamos dizer assim, como é formada na ligação iônica, que há transferência completa de elétrons um para o outro, a gente está querendo fazer aqui uma correção no modelo covalente, que é um modelo que compartilha elétrons, eles vão continuar compartilhando elétrons, mas é como se esses elétrons que estão compartilhados ficassem mais tempo com um átomo, por exemplo, que tem essa afinidade por elétrons maior. Então a gente fala em casos como esse, que forma tipo como se fossem cargas residuais, carga parcial. A gente vai chamar de carga parcial nesses casos, né? Que não é uma carga efetiva, porque não é uma ligação iônica, mas é uma ligação covalente em que esse par de elétrons compartilhados fica mais próximo de um dos átomos, o átomo que tem afinidade por elétron maior. Que aí a gente vai falar que esse átomo que tem afinidade por elétron maior é uma carga parcial negativa, e o outro uma carga parcial positiva. Então a gente vai costumar representar dessa forma quando tem um tem mais afinidade por elétron que outro, né? Então, num caso como esse, a gente vai chamar essa ligação covalente de uma ligação covalente polar, porque mesmo eles compartilhando elétrons, os elétrons vão ficar mais próximo de um dos átomos, por mais tempo, vamos dizer assim. Então, num caso como esse, a gente tem que falar que forma, sim, polos, tipo um dipolo, vamos dizer assim. Um polo negativo no átomo que tem mais afinidade por elétrons e um polo positivo no outro átomo que tem menos afinidade por elétron. E existe, inclusive, uma maneira de calcular isso, que a gente chama do momento de dipolo elétrico, né? Pode ser representado por esse μ aqui, que a unidade é em debye, né? Tipo, então normalmente ele tem essa unidade, que quanto maior normalmente esse momento de dipolo elétrico, normalmente a gente fala que maior é a diferença entre esse poder de um estar com o elétron mais próximo dele ou não. Em outras palavras, maior vai ser essa carga parcial negativa e positiva, essa diferença aqui entre os dois. Então, existe uma maneira de a gente calcular isso nessa forma de momento do dipolo elétrico, né? E aí, uma coisa importante da gente notar também é que toda vez que tiver uma ligação polar, a probabilidade da gente encontrar o elétron mais próximo de quem tem uma afinidade maior por elétron é maior. Então é como se a gente falasse que, tipo, a maior parte do tempo a nuvem eletrônica, os elétrons estão mais próximos realmente desse, apesar de eles estarem compartilhando, está mais próximo de um do que de outro. É como eu dar aquele exemplo, vou fazer essa analogia novamente, só para é como aquele exemplo que eu dei, por exemplo, em outra aula dos livros lá, né? Eu tenho um livro, outra pessoa tem um livro, a gente compartilha os dois livros entre a gente. Mas vamos supor que a pessoa gosta mais de ler, né, do que eu. Então o que vai acontecer? Os dois livros vão ficar mais tempo com a outra pessoa do que comigo. Vai ficar comigo às vezes, mas mais tempo com a outra pessoa que gosta mais de ler. Então, nesse caso é muito parecido. Então, tipo,
né, similarmente falando, o átomo que tem maior afinidade por elétrons vai ficar mais tempo com os elétrons próximo dele. Moral da história, vai formar uma carga em cima dele parcial negativa, enquanto do outro que ficou com o elétron menos tempo, uma carga parcial positiva, já que os elétrons têm carga negativa, né? Então quem fica mais tempo com os elétrons fica com uma carga negativa maior por ter mais elétrons lá, certo? Então é aí que vai vir a definição dessa propriedade que a gente está falando, que é a eletronegatividade, que nada mais é que o poder de atração dos elétrons que um átomo exerce sobre o outro quando está participando de uma ligação. Então esse conceito de eletronegatividade normalmente ele é usado quando tem ligações químicas ocorrendo. Então um átomo está se ligando com outro, quem tem eletronegatividade maior? Se for, por exemplo, o primeiro átomo, então esse primeiro átomo normalmente vai puxar mais os elétrons para próximo dele, vai ficar com esses elétrons mais tempo, né, próximo dele. Isso vai fazer com que ele forme, vamos dizer assim, uma carga parcial negativa em cima dele, e o outro, que tem uma eletronegatividade menor, uma carga parcial positiva em cima do outro. Então, vocês percebem que dessa forma é uma forma da gente corrigir esse modelo da ligação covalente. Porque apesar de eles compartilharem elétrons, a gente está colocando um caráter iônico ali pelo fato de falar que esses elétrons estão ficando mesmo compartilhado mais próximo, mais tempo com um do que com o outro, por essa diferença de eletronegatividade, desse poder de atração dos elétrons que um átomo tem sobre o outro, certo? Então, sempre que a gente falar assim, ó, que quanto mais alta é a eletronegatividade, né, de um átomo sobre o outro, mais, vamos dizer assim, que maior poder de atrair os elétrons ele vai ter em relação ao outro. Isso vai tender a afastar do outro átomo que tem menor eletronegatividade esses elétrons. É exatamente por isso que fica uma carga parcial positiva em cima desses átomos que são menos eletronegativos. Então sempre vai ter essa diferença. E existe uma maneira da gente calcular a eletronegatividade, normalmente mais de uma maneira, mas uma das maneiras que eu vou mostrar aqui é a que foi proposta por esse cientista aqui, o Robert Millikan, que basicamente ele fala que para calcular a eletronegatividade, representado por essa letrinha aqui, que vai ser uma média da energia de ionização, né? Representado por esse I aí, e representado por esse EA, a afinidade eletrônica do elemento. Então, a gente já tem os valores, né, de energia de ionização, e já tem os valores de afinidade eletrônica, que são aquelas propriedades periódicas que a gente viu anteriormente, faz uma média das duas, que a gente vai ter uma noção de qual que é o valor da eletronegatividade desse elemento. E aí, o que vai acontecer? Se ambas tanto a energia de ionização quanto a afinidade eletrônica são altas, então a eletronegatividade desse elemento vai tender a ser maior. Então, lembra que eu comentei com vocês que normalmente usar metais mais próximo ali do flúor, ou seja, na direita superior da tabela periódica, normalmente são os que apresentam maior energia de ionização e são os que apresentam maior afinidade eletrônica. Moral da história, a eletronegatividade deles vai ser maior também. Depois eu vou até mostrar numa tabelinha que vai provar isso aí. Então, em cima desses valores, tem uma regrinha que é interessante a gente sempre observar. Se a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, então você vai calcular lá, por exemplo, um átomo A está se ligando com o átomo B. Aí você vai calcular a eletronegatividade para o A e vai calcular a eletronegatividade para o B. Se a diferença de eletronegatividade entre os dois, do valor, né, for maior do que 2 unidades, for maior que 2, vai considerar essa ligação como iônica, puramente iônica. Se for menor do que 1,5, essa diferença entre os átomos que estão na ligação, a gente vai considerar essa ligação covalente. Agora, se tiver entre 2 e 1,5, aí vai entrar naquilo que eu falei para vocês, que tipo fica intermediário ali entre a ligação covalente e a iônica. Tipo, não é nem puramente iônica, nem puramente covalente, ela tá entre as duas ali. Beleza? Essa é uma forma que é uma regrinha geral que a gente pode utilizar para estar estabelecendo isso, se é uma ligação iônica ou covalente, certo? Ou se está entre as duas. Aqui eu estou mostrando para vocês uma tabelinha que mostra, né, esses valores de eletronegatividade a partir daqueles cálculos.
que, por exemplo, aqui a gente pode ver que o maior valor é para o flúor mesmo, ó. Então, o flúor é o elemento da tabela periódica que apresenta uma eletronegatividade maior de todos. Então, com quem o flúor se ligar, ele vai puxar os elétrons para mais próximo dele e a carga parcial negativa vai formar em cima dele, se ele estiver fazendo a ligação com algum outro átomo. Então, dependendo dessa eletronegatividade de cada um, a gente consegue ter essa noção, tipo, pelos valores aqui, quem que vai ter um poder de atração dos elétrons maior do que o outro. Podemos ver aqui, ó, o mais alto é do flúor, aí tem do oxigênio, ó, do nitrogênio, do cloro, do bromo, tá vendo? São os mais altos aqui. Esses que estão mais no canto direito superior da tabela. Aí vai ter outros também, o iodo, o enxofre. Então vocês percebem que normalmente esses que estão aqui, os metais que têm que têm afinidade eletrônica e energia de ionização maiores, é o que vão ter no final das contas a eletronegatividade maior também, os metais. Os metais, ó, a eletronegatividade deles é bem baixa, por isso que normalmente eles doam elétron, eles não têm um poder de atrair elétron muito forte, os metais, porque um dos motivos, a eletronegatividade deles é baixa. Por isso que metal dificilmente forma, vamos dizer assim, ligação tanto covalente, né, como também tipo forma ânion, por exemplo. Dificilmente. Então, tem toda essa característica aí, né? Beleza até aí? Então, ó, o que a gente pode supor olhando nesses valores aqui, ó? Que a eletronegatividade ela vai ser maior no canto superior à direita. Então, ó, normalmente no canto superior à direita, que é aqui mais próximo do flúor, ó, nesse cantinho aqui, normalmente os elementos que vão ter a eletronegatividade maior de todos. Beleza? Aí até que peguei um exemplo só para vocês destacar isso aí. Ó, em qual dos seguintes compostos as ligações têm maior caráter iônico? Então aqui, tanto esse composto que tem ligações entre fósforo e oxigênio e o outro composto que tem ligações entre o fósforo e o cloro, em ambos são ligações covalentes, mas eles querem saber, né, nesse exercício, qual que tem maior caráter iônico, qual que tem, em outras palavras, né, maior diferença de eletronegatividade. Então, aí a gente pode calcular isso. Normalmente, tipo, só a gente observar qual que é a eletronegatividade de cada caso aqui, ó. Do fósforo, para ambos os casos, é 2,2. Então, ó, 2,2 por causa do fósforo. E do oxigênio é 3,4. Então, 3,4 menos 2,2, né? Vai dar 1,2. Não é isso? E no caso do fósforo e do cloro, ó, vai ser do cloro 3,2. Então, 3,2 menos os 2,2, que é o do fósforo, vai dar quanto? 1, né? Então, vocês percebem, se a gente voltar aqui, ó, cadê? Aqui, é menor do que 1,5, então considera a ligação covalente. Ambos são menor do que 1,5. É uma ligação covalente os dois, tanto o fósforo com o oxigênio quanto o fósforo com o cloro, para formar esses compostos. São ligações covalentes. Porém, o caráter iônico, como dessa a diferença de eletronegatividade é maior, o caráter iônico dessa é maior. Ou seja, vai ter uma carga parcial negativa aqui maior, positiva aqui. Em ambos os casos vai ter carga positiva aqui e negativa no outro. Só que desse caso aqui, é como se a gente fosse, se a gente for comparar o momento lá de dipolo elétrico, é como se o momento fosse muito maior do que esse aqui, ó. Esse fosse um momentozinho menorzinho em termos de diferença de eletronegatividade. Lembra que eu até mostrei aqui, ó. Aqui, justamente, a gente representa dessa forma aqui, ó. É como se, tipo, quanto maior for esse momento de dipolo, normalmente maior vai ser esse caráter iônico, né? Vamos dizer assim, daquela ligação. Então, era basicamente isso, né? Uma outra propriedade que a gente pode falar, que é a polarizabilidade, já é uma correção, né, uma correção covalente em cima do modelo iônico. Então, uma correção do modelo iônico, vamos dizer. Como que a gente corrige a parte covalente no modelo iônico? A gente usa isso aqui que chama de polarizabilidade. Que basicamente, primeira coisa, todas as ligações iônicas ela tem um caráter covalente, mesmo que seja pequenininho. Né? Um caráter de, vamos dizer assim, de quase compartilhar elétrons ali
no momento que está tendo a atração eletrostática entre os íons. Só que, como que ocorre normalmente esse efeito, né, de polarizabilidade? Normalmente, a carga positiva do cátion atrai, olha lá, os elétrons do ânion, olha lá. Aí a nuvem do ânion acaba sendo distorcida. Então, é o que está mostrando esse desenho aqui, por exemplo. Ó. O cátion, né, que tem carga positiva, ele vai atrair o ânion, só que o fato dessa atração, mesmo os elétrons que não estão envolvidos ali sendo compartilhados, porque assim, tem o... Não, desculpa, nesse caso é ligação iônica, então não vai ter nem elétron compartilhado, na verdade. Mas os elétrons que estão aqui, por exemplo, no ânion, o fato de ter essa carga positiva próximo deles é como se distorcesse um pouco a nuvem de elétrons desse ânion. E aí os elétrons começassem a se aproximar, igual essa parte cinza aqui, ó, mais do cátion, porque eles são atraídos por carga positiva, né? Então, tem, mesmo que forme essa ligação iônica, uma distorção da nuvem de elétrons do ânion, né? Esse é o fato. E normalmente, a ligação iônica ela vai ter um caráter covalente maior, né? Ó, maior caráter covalente quanto mais distorcer essa nuvem eletrônica do ânion. Então, se a nuvem eletrônica do ânion distorcer muito, é porque praticamente quase que ele está começando a compartilhar, vamos dizer assim, os elétrons dele com o cátion. Então, quanto mais distorcer essa nuvem, mesmo sendo uma ligação iônica, então quanto mais distorcer essa nuvem do ânion, a nuvem de elétrons do ânion, mais vai ter um caráter covalente essa ligação iônica, apesar de ser uma ligação iônica, né? Então, normalmente, tipo, esses átomos e íons que se distorcem facilmente, olha aqui, a gente chama eles de muito polarizáveis. Aí vocês poderiam me perguntar, professor, tá, mas e quando que ele vai polarizar mais ou menos? Tipo, ele vai distorcer mais ou menos? Normalmente é comum, quanto maior for o volume, por exemplo, desse ânion, maior o volume dele, ou seja, se o volume dele é maior, normalmente ele tem uma nuvem de elétrons maior também. Normalmente maior essa distorção, né? Então, porque quando tem uma nuvem de elétrons maior, o núcleo desse ânion, por exemplo, age menos sobre a maior parte desses elétrons e aí são mais facilmente distorcíveis, vamos dizer assim. São mais facilmente tipo, distorcidos para se aproximar do cátion, por exemplo. Ânions que são menores volumes, normalmente os elétrons estão mais presos, já não se distorcem tão facilmente. Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente olha do ponto de vista de quem é distorcido, na maior parte das vezes o caso do ânion, então quem é distorcido, quanto maior o volume, mais ele se distorce. Ou seja, maior o caráter covalente da ligação. Mesmo ela sendo iônica, mas maior o caráter covalente dela também. Né? Então, normalmente, se a gente for lá na tabela periódica, os íons que tem o raio iônico maior, os ânions lá, que conforme a gente vai descendo na tabela periódica, tem aquele raio iônico maior. Normalmente, eles vão ter um caráter covalente nas ligações dele, mesmo que ligação iônica, eles vão ter um caráter covalente maior também. E no caso, se a gente for falar dos íons que são capazes, tipo os cátions fazem, né, de provocar essas distorções na nuvem do ânion, a gente vai falar que tem alto poder de polarização. Então, esse é polarizado, tipo, ele que é distorcido. O outro é o que vai induzir essa polarização. Então, é esse que tem alto poder de polarização. E, normalmente, quem que tem alto poder de polarizar o ânion? Os cátions que são menores e com carga maior. Então, por vários motivos. Porque os que são menores polarizam mais o ânion? Porque os cátions que são menores, normalmente, o núcleo dele tem mais acesso aqui aos elétrons do ânion. Então, né, para atrair eles, já que o núcleo tem carga positiva, né? E também os que têm carga maior, a própria carga dele, que foi formada, carga positiva, se ele tem carga mais 2, mais 3, normalmente essa própria carga dele vai influenciar também na distorção do ânion. Então, normalmente, quando que vai ter um maior caráter covalente essas ligações? De uma forma geral, é quando os cátions forem pequenos e com carga alta e os ânions forem volumosos. Então, normalmente, eles são os que vão ter caráter covalente maior de todos. Beleza?
Normalmente esses cátions que se tornam maiores, eles têm um poder eles têm um menor poder, vamos dizer assim, de polarização. E normalmente esses cátions, o poder de polarização dele diminui, né? De cima para baixo, porque eles vão ficando maiores. Então, aí, normalmente eles diminuem dessa forma e se torna maior, normalmente, esse poder de polarização da esquerda para a direita. Então, a gente tem essa... Por quê? Porque normalmente aumenta o número atômico, né? Do átomo. Quando aumenta o número atômico, o poder de polarizar é maior, porque tem mais prótons lá para ajudar. Beleza? Então vamos fazer agora um exercício só para a gente ver como é que é essa polarizabilidade no caso de a gente comparar diferentes compostos. NaBr e MgBr2, os dois são compostos iônicos, né? Um metal, né, fazendo a ligação iônica com A metal, então um cátion Na+ com um ânion Br-. Aqui o cátion Mg2+ com um ânion Br-, né? Então carga mais aqui, menos aqui, carga mais 2 aqui, menos aqui. Beleza, aí o que ele pergunta? Qual que tem maior caráter covalente desses dois compostos iônicos? Então, o que a gente vai comparar, então? Essa questão da polarizabilidade dos dois. Primeira coisa, com relação aos ânions, que são os que são polarizáveis, né? São os que são polarizados. Os dois têm ânion iguais. Então, tipo, o ânion não vai ser efeito comparativo. Os dois, vamos dizer assim, são iguais. Os dois têm o Br- como ânion. Vamos, então, comparar com sódio e o magnésio, então, que é a comparação que a gente pode fazer num caso como esse, né? Se a gente for comparar esses dois íons, o que tem carga maior é o magnésio, então lembra que a carga maior ele polariza mais, então tem um caráter covalente maior. E, além do que tem carga maior, o magnésio 2+, é um íon que é menor que o Na+, porque eles estão no mesmo período da tabela periódica, só que o magnésio está mais para a direita, então ele tem mais prótons, ele vai atrair mais os elétrons para próximo dele, e vai fazer com que seja um íon menor. Então, ou seja, o magnésio 2+, ele é menor do que o Na+, e além disso tem uma carga mais alta. Moral da história, ele vai ser um cátion que vai polarizar mais. Logo, o Br- vai ser muito mais polarizado pelo Mg2+ do que pelo Na+. Logo, então, o MgBr2 tem maior caráter covalente na ligação iônica dele, né? Justamente pelo fato da polarizabilidade ser maior, porque o magnésio ele polariza mais o ânion do Br do que o sódio polariza o Br. Beleza? Então, tem maior, né? Eu não tinha colocado aqui, ó. Tem maior caráter covalente. Beleza? Então, era isso da polarizabilidade. Agora vamos comentar um pouquinho sobre a questão de força e comprimento das ligações covalentes, né? Uma coisa importante primeiro. Normalmente, essa medida da força de uma ligação química, né? Normalmente é uma medida da energia de dissociação dessa ligação, que é a energia normalmente necessária para a gente quebrar essa ligação, para a gente separar esses átomos que estão ligados. Então, se a gente for pegar, por exemplo, um gráfico como esse aqui, normalmente uma ligação mais fraca, mais fácil de quebrar, essa energia aqui, ó, ela vai ser menos estabilizada, tá vendo aqui? Menos negativa, e vai ser mais fácil da gente conseguir fornecer uma energia para quebrar uma ligação fraca. Já no caso de uma ligação forte, ela é tão estabilizada, fica tão negativa, que a gente precisaria fornecer uma energia para dissociar ela muito mais forte. Então, por isso que a gente pode fazer a medida dessa força de ligação por essa energia de dissociação, né? Então, a gente pode falar aqui, ó, que quanto mais forte é a ligação, maior a energia de dissociação. E uma coisa importante também, uma ligação que é múltipla é mais forte, olha aqui, mais forte que uma ligação simples. Então, isso é uma outra coisa importante que a gente vai ver, inclusive, dando umas tabelas, as comparações, vocês vão ver que é exatamente isso mesmo. Que normalmente ligação dupla, ligação tripla, se a gente for comparar assim, ó, ligação... se a gente for comparar da seguinte forma, ligação tripla entre carbonos, ligação dupla entre carbonos e ligação simples entre carbonos, normalmente ligação tripla vai ser mais forte.
e a ligação simples vai ser mais fraca. E assim, isso até é uma coisa lógica, né? Porque no caso da tripla precisa quebrar 3 ligações. No caso da dupla precisa quebrar 2 ligações. E no caso da simples precisa quebrar uma ligação só. Então, por isso que conforme vai aumentando, né? O número de ligações entre os átomos vai deixando essa ligação mais forte, né? É até coerente isso. Só que a ligação dupla ela não é 2 vezes mais forte que a simples e nem a tripla é 3 vezes mais forte do que a simples. Não é dessa forma que vão aumentando. Porque as ligações triplas e duplas normalmente são ligações mais fracas do que a... Tipo, para quebrar, mais fáceis de quebrar do que uma simples. Então, o que acontece? A energia que vai precisar para quebrar a dupla e a tripla é menor. Tipo, menor do que se fosse quebrar uma simples só. Entretanto, ainda vai ter que depois quebrar a simples também, no caso da tripla e da dupla. Então, normalmente vai aumentando, mas não dessa forma, de 2 vezes mais, 3 vezes mais. Só isso que tem que ficar claro para vocês, tá bom? Aí aqui até coloquei alguns exemplos aqui dessa questão das forças de ligação relacionada com essa energia de dissociação, né? Então, por exemplo, quando a diferença de eletronegatividade quando tem diferença de eletronegatividade entre os elementos que estão envolvidos na ligação, normalmente a energia de dissociação fica maior. Ó, se a gente compara CH com uma ligação CC, entre elementos iguais, entre átomos iguais, a ligação do CH é mais forte. Justamente por essa diferença de eletronegatividade que ajuda, vamos dizer assim, a estabilizar essa ligação, torna ela mais forte. Aí, se a gente compara, por exemplo, C simples C com C dupla C, olha aqui, ó, a da C dupla C, mais forte. E da C tripla C, ó, mais forte ainda. Essa que é uma dupla pontilhada é justamente nos casos que tem ressonância. Lembra que eu falei para vocês que a ressonância estabiliza o composto? Mas ao mesmo tempo, quando tem uma ressonância, por exemplo, entre a simples e a dupla, é como se a energia para dissociar ela fosse entre as duas. Então ela não é nem tão fraca quanto só a simples, mas também não é nem tão forte quanto a dupla. Ela fica intermediária ali quando há essa ressonância, pelo fato da dupla ficar rotacionando e mudando das ligações, né, entre átomos. Então ela fica ali com um valor intermediário, ó, 518. Se a gente compara aqui, ó, intermediário entre a simples e a dupla. Tá vendo aqui? Então, aí mesmo esquema, tipo, ó, vai aumentando a eletronegatividade, ó. Normalmente quando a gente vai aumentando a eletronegatividade aqui, por exemplo, vamos supor no mesmo grupo aqui, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. Normalmente quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos, olha aqui, ó, a energia de dissociação fica maior, ou seja, a ligação fica mais forte. Aqui também a gente compara para o oxigênio, quando é simples e dupla, ó, a dupla fica uma ligação também mais forte. Então, normalmente, sempre que tem essa questão de ser dupla, tripla, vai ficando mais forte a ligação, né? Então, basicamente, esses são os principais efeitos, né? Que nem aqui também, ó, tá mostrando energia de dissociação para o hidrogênio ligado para os diferentes átomos do mesmo grupo, ó, flúor, cloro, bromo e iodo, ó, conforme a diferença de eletronegatividade vai diminuindo, a força da ligação vai diminuindo também. Então, segue sempre essa tendência, né? Vamos dizer assim. E com relação ao comprimento da ligação, então o comprimento da ligação também é muito relacionado com essa questão da força, mas vamos falar sempre assim, ó. Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os elementos, normalmente o comprimento de ligação vai ser menor. Né? A ligação vai ser mais curtinha, vamos dizer assim, já que o comprimento de ligação é justamente essa distância aqui, né? Entre o núcleo de um átomo até o núcleo do outro. Aí, se a gente comparar aqui, por exemplo, ó, quando tem diferença de eletronegatividade, 109. Ó, no caso carbono que não tem diferença de eletronegatividade entre eles, 154. Quando forma dupla, ó, já se torna um comprimento de ligação menor. Então, tem essa tendência aqui, ó, C simples C, C dupla C e C tripla C, a ligação vai ficando cada vez menor, vamos dizer assim. Então, quando a C tripla C, o comprimento dela é menor do que a da C dupla C, e a C simples C acaba sendo maior que as outras. Vai seguindo essa tendência, beleza? Então, basicamente, são essas as principais tendências, no caso, quando a gente fala de comprimento de ligação. Então, era isso que eu tinha para comentar com vocês sobre essa parte. Espero que vocês tenham entendido. Com isso, a gente encerra aí essa parte de falar mais sobre as características das ligações covalentes. Espero
que vocês continuem nos estudos aí, com os estudos. Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.